Biografia. Meishu Sama, o Senhor da Luz. Meishu Sama, cujo significado em japonês é Senhor da Luz, nasceu em 23 de dezembro de 1882, na cidade de Tóquio, capital do Japão, num bairro denominado Hashiba. Sob o ponto de vista espiritual, tanto a data quanto o local de seu nascimento estão estreitamente relacionados à missão que deveria desempenhar durante sua vida terrena como propagador da luz do Oriente, devendo para isso valer-se da divulgação dos sagrados ensinamentos que lhe foram revelados por Deus com vistas à salvação da humanidade. Meishu Sama nasceu num dos bairros localizados mais ao oriente de Tóquio, cidade situada a leste do Japão, que por sua vez é o país do Sol nascente, cuja localização geográfica corresponde ao extremo oriente do globo terrestre. No hemisfério norte, a data de 23 de dezembro é o marco significativo de que os dias se tornarão mais longos que as noites e de que a luz vai ganhar terreno sobre as trevas. E esses são sinais que apontam para Meishu Sama como precursor das mudanças da noite para o dia e da transformação que ocorrerá quando, após o milenar reinado das trevas, a luz de uma nova era despontar no horizonte. Portanto, todos esses dados têm uma significação especial na vida desse menino simples, que ao nascer recebeu o nome de Mokichi Okada, e para quem já estava destinada a missão de se tornar o senhor da inesgotável fonte de luz da era do dia, semelhante ao sol no mundo material. E revestido de tamanho poder, Meishu Sama estabeleceu as colunas mestras para isso e sintetizou-as em seus ensinamentos de maneira extraordinária. São princípios resultantes de suas próprias experiências sobre a agricultura da grande natureza e sobre o jorei, meio para se eliminar doenças e demais sofrimentos, para que daí a felicidade possa ser criada. Mas os ensinamentos do mestre versaram também quanto à sua maneira peculiar de interpretar a missão da arte como expressão da verdadeira beleza, o que contribui para a elevação espiritual de quem a apreciar. E cabe a esse conjunto de tão preciosos conceitos despertar a consciência divina no homem, permitindo-lhe então estabelecer, em comunhão com Deus, uma nova civilização. Até 1920, Meishu Sama foi um homem comum, dotado de grande inteligência, da mais profunda nobreza de caráter, de enorme senso de justiça, de incomparável sensibilidade artística, isso além de ter sido detentor do mais incomensurável amor pela humanidade. Durante algum tempo, dedicou-se também a atividades voltadas ao comércio, com o objetivo de conseguir capital necessário para fundar um jornal, visando à defesa de causas sociais. Em uma noite de dezembro de 1925, exatamente à meia-noite, Meishu Sama começou a receber as primeiras revelações de Deus para a eliminação de todos os infortúnios do mundo, tais como doenças, pobreza e conflitos. Ao mesmo tempo, também tomou conhecimento de que fora ele o escolhido pelo Criador para a construção do reino de Deus aqui na Terra. No início, Meishu Sama chegou até a ficar em dúvida a respeito de tantas e tão extraordinárias revelações, porque não chegava a aceitar que ele, um simples mortal, pudesse ter sido incumbido de tamanha missão. Mas, paulatinamente, muitas ocorrências misteriosas à sua volta fizeram-no acatar a verdade dos fatos sem maiores contestações. Assim, na década de 30, aos 45 anos de idade, Meishu Sama já era um grande mestre, tendo atingido o grau de Kenshin Jitsu, cuja significação é sabedoria capaz de transcender espaço e tempo.
Então, já revestido de todo esse poder, era capaz de não só enxergar o presente, o passado e o futuro da humanidade, mas também de trabalhar ao mesmo tempo nos mundos material e divino. Foi daí então que, na madrugada de 15 de junho de 1931, Meishu Sama, acompanhado por um grupo de discípulos, subiu ao monte Nokogiri para fazer orações e aguardar o nascer do sol. E ao raiar a manhã, o mestre recebeu a extraordinária revelação de que já se aproximava a era do dia, marco inicial de uma nova civilização. E 2 dias após esse acontecimento, teve instalada em seu ventre uma bola de luz, conhecida em sânscrito como Sintamani e em japonês como Nioi Hoshu. Desmembrando-se a palavra Nioi Hoshu, temos a seguinte correspondência em português. Nioi igual a mani, cujo significado é força capaz de realizar todas as vontades. Hoshu igual a cinta, palavra correspondente ao termo bola. Durante a Era da Noite, tal bola permaneceu sob o domínio do dragão. Mas no momento em que a aurora começou a despontar, Meishu Sama a recebeu, passando daí a usufruir de um poder tal, capaz de concretizar a estrutura do reino do céu na terra, oferecendo aos homens os meios concretos para criarem um mundo de verdade, virtude e beleza. E a partir de então, Meishu Sama se tornou um manancial interminável da luz divina, cujo brilho se intensifica mais e mais a cada dia. E ao estar investido de um poder assim tão ilimitado, Meishu Sama passou a se dedicar integralmente à salvação da humanidade. Nos primeiros tempos, quando ele começou a se voltar à cura das doenças através do jorei, a Era do Dia estava apenas em seu início e a luz divina era ainda bastante fraca, razão que esclarece porque somente ele era capaz de canalizá-la, mesmo assim empregando força física ao se valer de massagens feitas com a ponta dos dedos em determinadas partes do corpo. Foi também nesse mesmo período que Meishu Sama adquiriu a forte convicção de que o jorei era o meio para se resolver todos os problemas da humanidade, e ao estar assim tão convicto dessa verdade, deu início à divulgação desse conhecimento. Para isso, como suporte, valeu-se de suas experiências pessoais resultantes de pesquisas e observações. E foi daí que o mestre procurou, então, uma forma de outorgar a toda a humanidade a luz que havia se instalado nele, o que levou-o a descobrir que era possível fixá-la em papel através de letras. Então passou a escrever a palavra Ohikari diariamente. Fazia pacotes de 10, cada qual contendo 50 escritos, e depois se concentrava durante 5 minutos para impregná-los com a luz de Deus, procurando centralizar em cada Ohikari toda a força advinda da bola de fogo que carregava em seu ventre. Dessa forma começou a conceder aos seus seguidores, os Mame-Hitô, permissão para também canalizarem o jorei. E desde então todos os Mame-Hitô passaram a ministrá-lo, restringindo-se no início só a familiares e amigos, mas com resultados surpreendentes. Ainda no ano de 1935, Meishu Sama fundou a primeira igreja. No entanto, logo foi obrigado a fechá-la, por imposição do regime militar vigente nessa época no Japão, que não permitia a liberdade de crenças. Daí a razão de as autoridades japonesas terem ordenado a Meishu Sama que não trabalhasse com ensinamentos de ordem religiosa paralelamente a atividades voltadas à cura de doentes. Nesse período foi-lhe imposto que fizesse a escolha do exercício de apenas um desses 2 trabalhos, tendo Meishu Sama optado por aqueles relativos à cura. Somente após o término da Segunda Guerra Mundial,
é que a liberdade de culto passou a ser assegurada pela Constituição japonesa, o que permitiu a Meishu-sama, a partir daí, dedicar-se plena e livremente à missão que Deus lhe reservara. Nessa época era assistido por centenas de Mame-hitō nas atividades de Jorei, e também era crescente o número de frequentadores da sua igreja. Mas foi só em 1947 que Meishu-sama pôde estabelecer uma organização religiosa formal, com 8 igrejas filiais espalhadas por todo o país, que, em 1950, passou a ser denominada Sekai Messiah Kyo, cuja significação vem a ser Doutrina do Messias para o mundo. E a partir de então, o número total de templos passou para 80, isso além de algumas centenas de casas de difusão. Em 10 de fevereiro de 1955, quando, aos 72 anos de idade, Meishu-sama passou para o mundo divino, já contava com mais de 150 mil seguidores no Japão. Quer dizer então que, em menos de 10 anos, o mestre conseguiu organizar a igreja, formar ministros, escrever os ensinamentos e edificar um museu com valiosíssimas obras de arte orientais. Fato notável também é que, mesmo que os grandes mestres do passado tenham realizado milagres e curado doentes, nenhum deles chegou a legar esse poder a todos os seus seguidores, tal qual o fez Meishu-sama, o que quer dizer que, ainda que sua vida terrena tenha chegado ao fim, o grande poder da canalização do Jorei não foi interrompido. Aliás, deu-se exatamente o inverso. Como o próprio mestre já previra, a bola de fogo que trazia em seu ventre, uma vez liberta das limitações do corpo físico, expandiu-se mais ainda, permitindo então que todos os Mame-hitō continuassem a efetuar as mais prodigiosas curas. Outro aspecto notável em relação a Meishu-sama diz respeito ao que ele profetizou. À medida que o tempo passa, suas teorias vão se confirmando cada vez mais. A contaminação dos alimentos por agrotóxicos, o aquecimento global, o aumento dos índices mundiais de criminalidade resultantes da obnubilação do corpo espiritual do homem devido às máculas que carrega consigo, o agravamento das enfermidades existentes e, inclusive, o surgimento de novas e terríveis moléstias, muitas delas causadas pela ingestão de medicamentos amplamente utilizados pela moderna ciência médica. Hoje, estes são fatos incontestáveis, mas Meishu-sama já os previra há muito tempo. E há apenas um único ponto de salvação para a humanidade: contar com o poder da luz do Jorei, meio possível para livrá-la dos infortúnios que a assolam. Minoru Nakahashi.